Uma indagação. Os outros estados, todos já pagam com a mesma natureza jurídica, o mesmo tipo de parcela? Exatamente igual. Todos os outros estados já Alguns já pagaram. A Justiça Federal toda já pagou. Ou integralmente? Integralmente. Inclusive em parcela, alguns estados inclusive em parcela única. E alguns tribunais estaduais, sobretudo, estão pagando em parcelas. Por atos administrativos, sem necessidade de lei? Sim, porque tem uma decisão judicial, né? O cumprimento de uma decisão judicial do Supremo, então é o cumprimento... Essa é liminar, Vinícius? É uma decisão, não é liminar, ela é uma decisão proferida pelo ministro Jobim durante a tramitação da ação, após o contraditório, e que ela acabou não se confirmando em plenário em função da edição da lei 10.000, a lei do subsídio, né? Só deixa eu fazer um esclarecimento. O processo se extinguiu sem uma sentença com relação ao mérito. Não houve uma sentença do mérito. Exatamente. O que houve foi ela perdeu o objeto, né? A declaração do ministro Jobim ao final do processo, que declarou extinta a ação, foi a perda de objeto em função da edição da lei do subsídio, né, que incorporou, que contemplou todos os valores, ou seja, ela teria sido, porque o telespectador entenda melhor, ela teria sido substituída pela lei. A sentença, no caso do STF, teria sido substituída pela lei que contemplou exatamente aquilo. Doutor Jobim diz assim quando extingue. Exatamente. Dá um despacho de exatamente, ele deixa claro nesse sentido. E a partir daí, então, que foi... Quem tem direito a este... Então, ao contrário do que foi dito, e foi lido e ouvido em alguns órgãos de imprensa, não são todos os magistrados que percebem, por óbvio isso, né? Porque se é um valor que diz respeito a um determinado período, ou seja, no caso de setembro de 1994... Os primeiros excluídos são os que não eram juízes ainda. Época, bom, esses aí, obviamente. Até, no caso do Rio Grande do Sul, fevereiro de 98, só aqueles que eram magistrados ou percebiam remuneração da magistratura do Poder Judiciário nesse período é que são contemplados. Isso hoje, Brito, para nós termos uma noção a larga escala, gira em torno de 50% da magistratura ativa do Estado. Um pouco menos de 50%. E lá nos inativos e pensionistas? Dá em torno de 40% do total. Muito bem. Mais alguma coisa nesse primeiro esclarecimento? Era importante ressaltar que uma coisa que eu acho que é importante ficar claro, que também há uma certa, vamos dizer assim, antipatia com relação a isso, em virtude do que se poderia vincular esta medida a uma eventual sangria, como foi dito, aos cofres públicos do Estado. É preciso deixar claro que essa verba que está sendo utilizada para pagar isso, essas parcelas, é verba incorporada à dotação orçamentária do Estado, destinada com rubrica própria. Sim. Não está havendo, vamos dizer assim, não repasse. Estão pedindo orçamento para isso? Não está havendo repasse de valores. Mas de qualquer maneira, esse dinheiro que estaria no orçamento judiciário, se não fosse para isso, seria usado em quê? Para pagamento de dívidas e exercícios findos. O Estado, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul tem dívidas com servidores e com magistrados. O que o presidente achou por bem fazer, e é importante também que ressalte que houve em agosto do ano passado a interrupção do pagamento da diferença do RV aos magistrados. Isso gerou vamos usar o termo sobra, mas não seria exatamente esse o termo contábil, mas uma sobra, um saldo que possibilitou, dentro da dotação orçamentária de 2010, a utilização desse valor que já estava previsto, e aí o presidente, então, com base nisso... a decisão da ministra Ellen Grace... Ela concedeu uma liminar permitindo que continuasse a pagar aos magistrados, aos servidores em parte. Exatamente. E com relação ao passado, deixa consolidado e consagrado como tal. Porque está sendo discutido, na verdade, aqui os critérios de cálculo da URV, não o seu mérito, né? São os valores, a fórmula de cálculo da URV que está sendo discutida. Então está suspenso o pagamento até que se defina se estavam corretos ou equivocados os cálculos feitos para o pagamento da URV. Deputado Nelson Marquesan, que entre outras ações lá no Parlamento, também tem representações perante o Conselho Nacional do Ministério Público e acho que também perante o CNJ, né? Também. Para debater, discutir e requerer que nada disso seja pago. Agora, o contraditório. Boa noite, Brito. Boa noite, doutor Vinícius, doutor João Ricardo. Doutor João Ricardo, eu que me acostumei a vida inteira a receber a palavra dos magistrados, hoje estou dando a palavra. Maravilha. E eu estou entre doutores aqui, então, eu estou embretado, né? Mas, enfim, boa noite aos telespectadores.
Na verdade, essas representações lá no CNJ e no Conselho Nacional do Ministério Público, elas são com relação à interpretação, né, do nosso Tribunal de Contas em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Se nós aplicarmos o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional e a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário Estadual, estão fora da Lei de Responsabilidade Fiscal, antes mesmo deste aumento que está sendo encaminhado na Assembleia Legislativa. Por isso, o motivo das representações que estão lá. Então, Brito, não tem a ver ainda com esta pauta aqui, que eu devo fazer uma análise até a semana que vem, se eu irei entrar com uma representação ou não lá no CNJ. É importante esclarecer que na questão da URV, foi um jornalista, o Gobet, né, que agora está no IPEA, que até ele é gaúcho, e que entrou com uma representação no Conselho Nacional de Justiça, e que a decisão, por unanimidade do Conselho Nacional de Justiça, foi de que o montante estimado percebido indevidamente por magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é de R$1.395.594,18. Né? Então, é um valor elevado e que o Conselho Nacional, de uma forma unânime, entendeu que é este montante que foi percebido indevidamente. Já decidiu, né? Me permite, deputado, essa questão é que está sob júdice no STF. Mas o Conselho Nacional de Justiça decidiu por unanimidade. Sim, sim. Né? Ainda é uma decisão não definitiva. No CNJ ela é definitiva. Não é definitiva. Ela pode ser modificada. Por quê? Não pelo CNJ. Mas o STF é superior ao mas CNJ. no CNJ ela é definitiva. Assim como a decisão do nosso tribunal é definitiva e pode ser mudada em Brasília. No CNJ, essa decisão é definitiva. Esse processo do CNJ ainda não está concluído. Não, exatamente, não está concluído. Esse processo do CNJ está sendo feito. É uma decisão liminar que foi confirmada no plenário do CNJ. Sim, confirmado por todos os que julgam. Pelo Conselho. Pelo Conselho, mas não definitivo, porque está sendo feita auditoria, inclusive está sendo feita análise dos cálculos. Nós nem para apurar os valores. Essa decisão liminar... Portanto, não é uma decisão definitiva. Eu vou tentar concluir. Quando nós temos aqui uma decisão do nosso Tribunal de Justiça, no Tribunal, ela é definitiva naquela instância. Ela não é uma decisão ela é dentro do Conselho, esta é a posição do Conselho. Não é. O Conselho Nacional... Só uma questão, diz aqui. Ao fim de tudo, no 30º item, submeto a presente decisão ao referendo do plenário deste CNJ nos termos do artigo tal e coisa. É mais ou menos o plenário com a Arruda. O relator concedeu a ordem e os seus pares a confirmação.